Uma ideia de problema envolvendo proporcionalidade para a gente dar uma olhada. Eu achei uma receita de um doce bem conhecido, que é o brigadeiro, todo mundo gosta. Nele vai uma lata de leite condensado, uma colher de margarina, 6 colheres de achocolatado e chocolate granulado para pôr nas bolinhas depois. E essa receita rende 45 docinhos num tamanho comum. Bem, o fato é que nem sempre a gente vai fazer só 45 docinhos. A gente pode querer fazer mais, pode querer fazer menos e tal. E a gente precisa adaptar a receita para a nossa necessidade. Numa certa situação, se eu quiser, por exemplo, fazer 90 docinhos, eu preciso ver quais as quantidades de ingredientes que eu vou usar. Por exemplo, quantas colheres de achocolatado eu vou precisar. Não é muito difícil, claro, a gente perceber que se 45 docinhos são feitos com 6 colheres de achocolatado, 90 docinhos, que é o dobro de 45, vai exigir o dobro de 6 colheres de achocolatado. São 12 colheres e está respondido. Essa é a conta rápida que a dona de casa ou que o cozinheiro vai fazer para saber a quantidade de ingredientes, ou nesse caso a quantidade de achocolatado para pôr na receita. Bom, o fato é que mesmo que eu tenha uma situação bem simples assim, eu posso organizar os meus dados para entender o que está acontecendo, e quando a situação não for tão simples, eu possa resolver com segurança. Essa é a ideia. E aqui eu vou pôr uma sugestão. Eu poderia organizar os dados em uma tabela. Veja, nós estamos querendo relacionar a quantidade de docinhos e a quantidade de achocolatado. Os docinhos estão medidos em unidades e as colheres e o achocolatado medido em colheres. A unidade medida é colheres de sopa, enfim. Pelos dados do problema que a gente tem aqui, eu já sei que 6 colheres de achocolatado são suficientes para fazer 45 docinhos. Ok? E essa informação aqui já está pronta lá no problema. 45 docinhos, eu preciso de 6 colheres de achocolatado. Só que agora eu quero fazer 90 docinhos. 90 docinhos. Quantas colheres de achocolatado eu vou precisar? A gente matematicamente pode colocar uma letra aqui, um X, por exemplo, ou alguma coisa assim. Bem, rapidamente a gente percebe, pelo contexto do problema, que essas grandezas, ou seja, a quantidade de docinhos e a quantidade de achocolatado, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos abreviar por GDP, grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Por que grandezas diretamente proporcionais? Porque elas variam na mesma razão. Você não precisa conhecer muito de cozinha para ver que se de 45 docinhos para 90 docinhos você quer fazer o dobro, ou seja, você quer fazer 2 vezes, então a quantidade de colheres também vai ter que ser multiplicada por 2. 2 vezes a quantidade de docinhos, 2 vezes a quantidade de colheres de achocolatado. Certo? Então aqui, claro, a pessoa que está fazendo o docinho não vai precisar escrever tudo isso na hora, mas a gente já sabe aqui que x é igual a 12. E sendo esse probleminha, mesmo que mentalmente, eu sei que a resposta é que são necessárias 12 colheres de achocolatado. Muito bem, problema simples. Mentalmente a gente pode resolver esse problema tal, sem maiores dificuldades. Agora a questão às vezes a gente precisa resolver um problema que envolve uma situação simples assim, porém os números já não são tão simples. Aqui é só um exemplo, mas a gente pode ter em outras situações mais complexas. Fica a pergunta, se eu quisesse fazer 105 docinhos, será que a coisa seria tão óbvia assim? Na verdade é que não. Pode não ser tão complicada também, mas também não é tão óbvia como essa que era só fazer o dobro. Então vamos estudar um pouquinho isso. O que aconteceria se eu tivesse que fazer 105 docinhos? Eu quero agora fazer 105 docinhos. Eu preciso saber
a quantidade de ingredientes que eu vou precisar usar. Em particular, eu peguei aqui quantas colheres de achocolatado eu vou precisar. Vamos organizar de novo os dados aqui. A gente já sabe que eu uso 6 colheres de achocolatado se eu quiser fazer 45 docinhos, né? Eu quero agora fazer 105 docinhos. 105 docinhos. E a pergunta é justamente quantas colheres de achocolatado eu vou usar. Essa é a questão, né? Já organizei os dados em uma tabela para ficar pelo menos mais fácil de enxergar o que está acontecendo. E aí a gente continua, claro, na mesma situação. Então as grandezas são diretamente proporcionais. Em primeiro lugar, eu preciso observar isso para ver se eu posso resolver o problema usando proporcionalidade ou não. E agora aquela coisa, de 45 para 105, eu não sei tão rapidamente por quanto eu multiplicaria para saber multiplicar aqui pelo mesmo número, certo? Então esse é o pequeno problema que a gente encontra agora. Mas o fato é, para saber que número é este que eu uso para multiplicar, eu divido um pelo outro aqui dos números que eu tenho. E como eu vou multiplicar pelo mesmo número aqui, a divisão aqui tem que dar igual também. Resumindo, 45, se eu dividir por 105, posso não saber quanto vai dar. Mas tem que dar o mesmo resultado que eu pegar agora o 6 e dividir por x. X é o valor que eu quero conhecer. Eu não sei quanto dá aqui, posso não saber quanto dá aqui, posso não saber quanto dá aqui, não tem como saber porque o x é desconhecido, mas eu consigo montar uma igualdade e eu sei resolver esta situação. Essa igualdade, que é chamada proporção, também pode ser enxergada como uma equação na qual a gente quer conhecer o valor do x. E para conhecer o valor do x, a gente usa os procedimentos que a gente já tem lá de trás da equação do primeiro grau. Uma das ideias que a gente pode usar é a coisa da operação inversa. Veja só, o x que está aqui está dividindo o 6. Se, entre aspas, eu quiser colocar ele para o outro lado lá, ele vai fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, lembrando que a igualdade continua existindo, do lado de cá eu teria o 45 multiplicando o x, 45 vezes x. E seguindo o mesmo raciocínio, eu poderia pegar tranquilamente o 105 que está aqui dividindo e no outro lado da igualdade efetuar a operação inversa. Então eu ia ter 6 multiplicando o 105. Ok? Bom, o que a gente usou aqui é aquela regra que muita gente chama de multiplicação cruzada. Tem vários nomes para isso e que está associada à ideia da regra de 3. Estamos resolvendo o problema por regra de 3. Bem, aqui agora, nesta situação, eu tenho uma questão, uma situação bem confortável. Basta resolver essas continhas e eu acho o valor de x. E aí tem várias opções. Tem quem prefira resolver aqui o 6 vezes 105 primeiro, tem quem prefira dividir por 45 para simplificar. Aí cada um tem que ir achando o seu ritmo de trabalho para fazer. Eu vou continuar aqui, eu vou escrever lá que 45x igual ao resultado de 6 vezes 105, que é 630. 630. E agora, para achar o x, eu vou dividir 630 por 45. E se eu dividir 630 por 45, eu encontro o valor de x. X, então, igual a 14. Mas, claro, né? Um pouquinho de cuidado. O problema não estava lá. Qual é o valor de x no problema? A gente quer saber quantas colheres de achocolatado são necessárias. Então, lógico, eu vou escrever uma resposta para o problema. Não posso deixar de fazer isso daí. E a resposta para o problema é que serão necessárias 14 colheres de achocolatado para fazer os 105 docinhos. Ok? Agora sim a gente conseguiu responder ao problema. Veja
que tem outros caminhos para fazer, não é a única forma de fazer. A regra de 3 não resolve tudo na vida. Mesmo aqui na hora de resolver a equação tem outros caminhos, etc. Mas o importante é você entender o que você está fazendo, né? A ideia de ter uma regra prática é extremamente importante para você fazer com objetividade e chegar no resultado com segurança. Mas é importante saber de onde veio, o que você está fazendo, porque se muda alguma coisa, às vezes aquela regra prática não vale mais. Tá legal? Em particular, se aqui a gente tivesse grandezas inversamente proporcionais, já não seria possível resolver exatamente dessa maneira. Pode ser uma maneira parecida, mas tem que mudar alguma coisinha, ok? Fica para você uma sugestão para continuar pensando nesse problema. Primeiro, refazer o problema é interessante, mas além disso, pensa um pouquinho numa coisa. Quanto é que eu precisaria de leite condensado e quanto é que eu precisaria de margarina para fazer os 105 docinhos? Tá legal? Fica uma resposta interessante para você discutir. Bom trabalho!